Bíblias, querido, no Salmo no 100, já foi lido hoje aqui, queremos ler todos juntos. Enquanto vocês procuram, quero estender nossa querida saudação às pessoas que nos veem pela internet. Que Deus te abençoe também nesta hora com a palavra. Glória a Deus. Todos acharam? Vamos ler todos juntos. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia. Papai do céu, Papai querido, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, porque o Senhor é Deus. O Senhor é que nos trouxe aqui essa noite, e o Senhor preparou esta palavra para os nossos corações. Meu Deus, que nossos corações se abram ao Senhor, que todo pensamento que não esteja, Pai, canalizado para esta palavra, para esse momento, Papai, que seja colocado sob controle do Teu Espírito Santo. Não permita, meu Deus, que as trevas possam tirar proveito de cada um aqui agora, distraindo, que todo cansaço que possa estar se traduzindo como opressão no corpo de todos que aqui estão, seja repreendido agora em nome de Jesus, que saia do corpo de todos, todo pensamento frívolo, pensamento de angústia, de dor, que possa estar no coração de qualquer um que essa noite possa se render aos pés de Jesus. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus Altíssimo, nós nos entregamos todos em Tuas mãos. Amém. Aleluia. Amém. Amém, queridos. E nós estamos conversando já há alguns dias, né, sobre adoração. Hoje nós vamos dar início, já começamos de manhã, no culto da manhã, a falar sobre louvor. Esse salmo é tremendo porque ele tem algumas palavras-chave que nos levam realmente à reflexão sobre adorar e louvar. Começa com celebrar e com júbilo, ou seja, culto é momento de celebração, não é enterro, não é momento onde nós temos que ficar sisudos, ficar circunsplectos. Claro que nós temos que estar com temor e tremor, com reverência, óbvio, naturalmente, mas a palavra diz assim: celebrai com júbilo. E júbilo é exaltação, é alegria ao Senhor, todas as terras. Servir ao Senhor com alegria. Mais uma vez aqui vem enfatizando o aspecto que nós sermos alegres. E servir aqui é adorá-lo. Servir é estar em sintonia com Ele, para cultuá-lo. O serviço aqui é serviço de culto, que é o que nós estamos fazendo. Então ele está dizendo que nós devemos servir ao Senhor com alegria, apresentar-nos diante dele com cântico. Ou seja, quando nós tivermos a pretensão de buscar o Senhor, podemos com toda a convicção ter a certeza de que seremos bem recebidos. Mas a palavra que nós estamos vendo aqui é que nós temos que nos apresentar a Ele com cântico, sabendo que o Senhor é Deus. Ou seja, na hora que nós estivermos nos apresentando ao Senhor, tenhamos absoluta consciência de quem Ele é. Ele é Deus, Ele é Deus. Foi Ele que nos fez, e dele somos propriedade dele, somos criatura dele. Ele nos criou, Ele te criou. É importante que você entenda isso. Ele te criou para o adorar, Ele te criou para que você possa ser uma pessoa que louve. Se nós estivermos ocupando o nosso tempo, da nossa vida, com coisas que não sejam o louvor e a adoração, nós estamos vivendo uma vida desfigurada. Isso é o texto que está nos ensinando. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ele cuida da gente. Mas é interessante que essa passagem, esse salmo, exalta a importância do louvor na vida. Ele está dizendo que o salmo está dizendo que nós somos pastoreados, somos cuidados, somos guiados. Mas há uma relação direta com louvor e adoração.
Direto. Entrai por suas portas com ações de graça. Quais portas? A porta da presença de Deus. O louvor e a adoração não pode jamais estar destituído de ações de graça. Ações de graça. Coração grato diante de Deus é um coração que vai encontrar esse Deus. Coração altivo, orgulhoso, soberbo, autossuficiente, não vai encontrar esse Deus. Aqui está dizendo que nós vamos entrar pelas portas, entrar com ações de graça, e nos atos, ou seja, na presença do Deus Altíssimo, com hinos de louvor, repete, rendei graças e bendizei o nome, ou seja, precisamos falar bem dele para ele, na hora que nós estivermos na presença do Deus Altíssimo, é necessário que nós tenhamos a consciência que ele espera que nós o exaltemos, que nós declaremos, ainda que nosso vocabulário seja paupérrimo, jamais nosso vocabulário poderá sequer atingir 1 milímetro, 1 centímetro, a medida que for, da grandiosidade de Deus. Mas aquilo que temos, aquilo que sabemos, façamos. Por quê? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Além dele ser o que é, ele é benevolente, misericordioso, amoroso para conosco. E não dura 1 minuto, mas dura a vida toda. E passa de geração em geração esta fidelidade de Deus. Esse salmo nos dá realmente a possibilidade de entendermos qual é a vontade de Deus para o nosso relacionamento com Ele. E dentro desses propósitos, estamos trabalhando esses dias de adoração e louvor. Como eu disse há pouco, nós já tratamos de adoração. Lembra? O que é adorar? É exaltar o que Deus... Não ouvi? O que Deus? Pode falar com mais entusiasmo. Adorar é exaltar o que Deus? E louvor? Exaltar o que Deus? Fez, faz e vai continuar fazendo. A diferença entre adorar e louvar, apesar de ser, como já temos dito, é algo extremamente pequeno, porque um está dentro do outro. Um existe por causa do outro. Adoração tem que haver louvor, e louvor tem que haver adoração. Mas a Bíblia nos ensina que nós podemos fazer essa singela separação, mas importante. Vimos que adorar, nós temos que chegar diante de Deus com respeito, reverência. Temos que nos apresentar a Ele sabendo que Ele é, o texto aqui nos fala, mesmo para louvar. Nós temos que nos apresentar diante de Deus sabendo que nós estamos diante da pessoa mais importante do universo. E na hora que as nossas orações são empreendidas em louvor e adoração, principalmente na hora que nós estamos adorando, queridos, o universo vai te ouvir. Porque a oração de adoração, quando vem de um coração quebrantado, um coração que busca estar diante desse Deus tremendo, vai encontrar um Deus com os ouvidos abertos, vai receber, vai estar pronto para nos receber. Isso é o que esse salmo diz: entrai por suas portas com celebração, com louvor, com adoração. Por quê? Porque as portas foram abertas. Onde é que as portas foram abertas? No dia em que Jesus rasgou o véu. Ele nos deu perfeita liberdade de adentrar a presença do Altíssimo. Isso é algo sem igual em toda a terra, em todo o universo. Podemos nos achegar na presença do Altíssimo. Queridos, isso é muito importante. Mas hoje nós vamos conversar sobre louvor. Vamos estar dando continuidade. De manhã já começamos. Vamos dar continuidade no louvor. Vou fechar aqui porque o ventilador não está deixando a palavra no papo. Mas nós já lemos. Se precisar eu abro de novo. Louvor. O que é louvor então? Nós vimos que é a manifestação a Deus daquilo que Ele faz. Mas de maneira gramatical. O que é louvor? Pasmem. Quando a gente vai buscar o que é louvor na condição gramatical, é barulho. Barulho. Eu confesso que até eu me espantei. Barulho. Quando nós estamos compreendendo louvor, louvor é exaltar, né? Dentro de um contexto natural, não espiritual, mas você vai tratar alguém com louvor. Você vai dar para a pessoa um mérito por louvor.
é alguma coisa que ele fez. Não é só o que ele é, mas é o que ele fez. O que ele fez mereceu a atitude da sociedade para reconhecê-lo em louvor. Louvor então é feito de maneira que você exalte a pessoa. Mas no contexto aqui espiritual, a primeira palavra que vem aqui é barulho. Depois vem elogiar, gabar, exaltar, enaltecer, glorificar, aprovar, aplaudir, bendizer. Isso é louvor. Nós podemos, quando estamos louvando, podemos estar entendendo que podemos ter a liberdade, andar na liberdade do Espírito para fazer tudo isso diante de Deus. É a expressão de gratidão também. Acabamos de ler isso no texto. Num relacionamento íntimo entre o que louva e aquele que é louvado. Ou seja, nós podemos e devemos expressar, no momento que estamos louvando a Deus, tudo isso. Podemos fazer isso, né? Não sem menos reverência, não sem menos respeito. Por isso que Paulo nos chama muita atenção que o culto racional é o culto equilibrado, é o culto feito com equilíbrio. Não é porque a palavra louvor aqui tem uma tradução por barulho, que nós vamos fazer barulho destituído de respeito. Então barulho aqui é abrir nossa voz, externar o que está em nosso coração, não como forma agressiva ao outro, mas algo que nós possamos expressar para que Deus ouça, e nada que impeça que o outro ouça também. Louvar, queridos, é uma expressão que deve fluir no profundo do nosso ser. Por que devemos louvar? Por quê? Porque Deus é digno, porque Deus é merecedor. Outro dia nós conversávamos sobre as bênçãos de Deus na nossa vida, e nós podemos perceber que a maioria das bênçãos de Deus na nossa vida não é percebido. Não é percebido. Nós percebemos a minoria das bênçãos de Deus. Deus é tremendo, Ele é merecedor, porque Ele é Deus, porque Ele é tremendo. Nós precisamos estar conscientes disso. Deus nos criou para louvá-lo e adorá-lo, mas independente disso, Ele é merecedor. Ele é merecedor, porque nós poderíamos ter sido criados por Ele para adorá-lo, ponto, já temos que fazer isso. Mas e se Ele não fosse merecedor? Teríamos que louvar do mesmo jeito. Fomos criados para isso. Fomos criados para isso. Você foi criado para adorar o Senhor. Você foi criado para adorar o Senhor, para louvá-lo, para exaltá-lo. Se isso não fosse importante, no céu isso não estava acontecendo constantemente, ininterruptamente. Existem anjos de Deus que o louvam e o adoram ininterruptamente. Apocalipse nos mostra isso. Em várias passagens de Apocalipse nós vamos ver anjos adorando a Deus ininterruptamente, louvando a Deus ininterruptamente. Ora, se Deus não entendesse que isso é importante, se Ele não quisesse que isso fosse importante, Ele não teria constituído anjos com a finalidade única de adorar. Queridos, Lúcifer, o corpo de Lúcifer, a condição de Lúcifer, se você for ler a composição de Lúcifer na palavra de Deus, diz que o corpo dele era um instrumento. Ele era um anjo de luz que louvava e adorava a Deus constantemente. Ele organizava, ele liderava os louvores a Deus. Por que louvor é importante? Porque Deus assim o quer. Deus assim o quer. Deus se alegra nos louvores. Deus habita nos louvores. A palavra já diz isso. E eu quero te perguntar, por que nós somos tão fechados com o louvor? Por que nós somos tão, às vezes até indiferentes com o louvor? Por que devemos louvar a Deus? Além de ser algo que Deus instituiu, vai mais além. Deus ordena o louvor. Deus ordena o louvor. Deus diz que nós devemos louvá-lo. São muitas as passagens que declaram de maneira enfática que nós temos que louvar a Deus. Não é uma opção, não é uma coisa que está ali para o nosso conhecimento. Bom, a hora que der eu faço. Não. Além de Ele ter nos criado para isso, Ele ordena que façamos isso. Por que eu devo louvar ao Senhor? Porque é bom louvar a Deus. Porque é bom louvar a Deus. Por que é bom? Porque quando nós começamos a louvar com o coração, com a alma, com todo o nosso ser, com
nosso ser se enche de uma emoção ímpar. Ímpar. Nós vimos isso aqui na vigília, nós vimos domingo passado, quando nós começamos a louvar, coisas começaram a acontecer no nosso meio. Queridos, eu participava de um jantar, aliás, no café da manhã, perdão. Eu participava de um café da manhã de líderes evangélicos. Eu não era pastor, mas a maioria esmagadora da sala era pastores. Eu estava participando de café e confesso que fiquei um pouco constrangido, porque eu talvez fosse um dos únicos que não era pastor ali. E havia pastores de todas as idades, de várias denominações, e o palestrante era um maestro. Eu já contei isso aqui, mas vou repetir, que é muito importante. Era um maestro, e esse maestro ia dar palavra para pastores, e ele era um americano que não falava português, mas ele aprendeu a metade de um cântico em português. Ele conseguiu aprender a metade, só a outra metade ele não aprendeu. E ele tinha um teclado. E nós tomamos o café, e estava uma descontração só aquele café. Todo mundo conversando com todo mundo. E era aquela descontração. Era um café bastante informal. Todo mundo bastante tranquilo, sereno, conversando, brincando. E aí chegou a hora da palavra. E aquele pastor, então, que era maestro, pega o seu teclado e fala para nós assim: olha, eu quero louvar o Senhor agora. Eu vou louvar com um cântico, mas eu consegui aprender em português só metade. A outra metade vai ser no meu idioma. Mas como vocês ouviram a metade, vocês vão entender a outra segunda metade. Tá bom, né? Tá bom? Todo mundo sorrindo, tá bem descontraído, ele era bem descontraído, bem assim, alegre. E ele pegou o teclado e fez assim: plim! Quando ele tocou a primeira nota no teclado, me deu um nó na garganta. E eu já me contraí, baixei a cabeça assim, que eu vi que eu ia querer chorar. E aí ele começou a tocar. Olha, a melodia não era tão bonita assim. E metade era em inglês, que eu não entendo. A primeira metade eu entendi. O americano quando fala em português, arrastado. Mas entendi. Mas o fato é que quando ele louvava, eu tive que abaixar minha cabeça e botar na mesa, porque eu não continha as lágrimas. E eu não entendia. Eu não continha as lágrimas. E aí eu fiquei mais envergonhado, porque achei que era só eu. Eu já estou aqui meio de bicão. Não era pastor. E estou sentindo tudo isso meio com vergonha, mas sentindo, era muito forte o que estava no meu coração, muito forte o que ia na minha alma. E eu cabeça baixa. Só que o silêncio era tão grande que eu levantei a cabeça e olhei a sala. E quando eu olhei, alguns que estavam na minha frente também estavam chorando. E aí eu comecei a olhar a sala toda. E a maioria esmagadora das pessoas estavam chorando. No louvor. No louvor. E repito, a música não era tão bonita assim que pudesse nos tocar. Sabe o que ele tinha ali? Devoção. Devoção a Deus. Na hora que aquele homem começa a louvar com devoção, ele não estava cantando uma música para causar nenhum entretenimento na sala. Ele começou a pregação com um louvor, mas um louvor que fluiu do fundo da alma dele. E quando aquele louvor fluiu do fundo da alma dele, foi como rios de água viva inundando aquela sala, inundando a sala. Porque no verdadeiro louvor Deus habita. Amém. Por que eu devo louvar o Senhor? Porque é bom e porque o poder dele se manifesta. O poder de Deus se manifesta. Quando nós louvamos, queridos, nós estamos abrindo as portas do céu. Nós cantamos aqui: entrai pelas portas, entrai pelas portas. Por que eu devo louvar? Porque no momento que eu começo a louvar com coração sincero, coração de adorador, eu realmente entro na sala do trono. Entro na sala do trono. É o que nós Salmo 100 nos ensina. Entro na sala do trono. Porque eu devo adorar ao Senhor, louvar ao Senhor? Porque quando o poder de Deus se manifesta,
através do louvor, coisas acontecem. Nós vimos aqui semana passada. Coisas acontecem. O mover do Espírito Santo começa a sair fora de um contexto simplesmente de vida sem vida. Mas passamos a ter vida com vida. Vida com vida. O louvor, queridos, abre um poço artesiano de fé e alegria. Quero que você entenda isso. O louvor abre um poço artesiano. Vamos pensar um pouquinho o que é necessidade de água. No Nordeste, aqui já temos algumas áreas nossas ficando absolutamente secas. Mas imagina você tendo um poço artesiano fluindo água cristalina para o sedento, por necessidade. O que é isso? O louvor é isso. Louvor, quando é expresso de maneira sincera a Deus, com as prerrogativas que Deus quer no louvor, abre-se não da terra, mas do céu, águas cristalinas para inundar a vida daquele que louva. Entenda isso, compreenda o que eu estou te falando. O louvor, querido, faz uma transfusão celestial em você. E tira de você aquele processo carnal e coloca dentro da pessoa que louva um processo espiritual. Quando nós possamos viver uma vida de adoração, quando nós nos colocamos para ser aquele que louva com sinceridade, tenha certeza, você será transformado pelo poder de Deus. Você vai ser transformado, o momento vai ser transformado, a atmosfera é transformada. Quando nós nos postamos e nos prostramos para adorar a Deus, o céu se abre. O céu se abre e inunda a vida e o local, aquele local, a presença do Altíssimo. E a vitória é conquistada. A vitória é conquistada. Louvor, queridos, é uma artilharia do céu nas mãos dos homens. Preste atenção nisso. Louvor é uma artilharia do céu. Artilharia do céu nas mãos dos homens. Sabe por quê? Porque quando você começa a louvar, nada acontece mais profundo no inferno do que o louvor. Uma alma que está dominada pelo inferno, o louvor a libertará. Uma alma que está dominada pelas trevas, o louvor a iluminará. O louvor vai fazer com que as pessoas que estão ao seu redor sentirão e vibrarão com a intensidade dos céus na terra. O louvor cura, meus irmãos. O louvor cura. Há uma pequena história, eu não sei se é história ou se é história, mas vou compartilhar com os irmãos. Uma missionária estava na China. E ela trabalhando na China nos idos de 50. E foi acometida de uma enfermidade, a varíola. Que hoje a varíola não causa muitos efeitos, porque tem não somente vacina como remédio. Mas na época, no lugar que ela estava, não tinha. E começou a ter realmente aquela região ser infestada pela varíola. E muitas pessoas morreram. E ela cuidava dessas pessoas. E ela foi acometida. E quando ela foi acometida, ela foi abandonada num recinto, num país estranho, uma cultura estranha, tomada pela varíola. Tomada. E ela, lendo o Salmo 100, entendeu e compreendeu que ela deveria louvar a Deus. E começou a abrir a sua boca e louvar o Senhor. As pessoas diziam para ela que ela devia ficar quieta. E ela continuava a louvar cada vez mais alto, glorificando, exaltando o nome do Senhor. O remédio não chegou. A vacina não chegou. Muitas pessoas morreram. Mas no lugar onde ela estava, ela e as pessoas que estavam ao seu redor não morreram, foram curadas. Poder do louvor, Deus. Poder do louvor. O louvor tem esse maravilhosa ação de Deus na nossa vida. O poder do louvor é algo que nós não podemos
minimizar. Nós temos que abrir nossa boca e louvar, louvar e louvar ao Senhor. Eu não entendo, queridos. Eu não entendo. Como é que nós, não vocês, nós somos tão travados para o louvor? Por que somos tão travados para o louvor? Por que nós não temos a liberdade no Espírito de dizer a Jesus: Tu és grande, com entusiasmo, Tu és maravilhoso, eu te adoro, eu te louvo porque Tu és tremendo, o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Por que nós não temos a naturalidade de expressar louvor a Deus? Por que nós não fazemos isso na nossa casa? Quando o Salmo diz: entrai nos seus atos com cânticos de júbilo, com cânticos de louvor, não está se referindo exclusivamente ao templo, mas à presença de Deus. E por que nós nos achegamos à presença de Deus só para pedir? Conta-se uma historinha, essa é a história mesmo, que 2 anos saíram com 2 cestas vazias para encher, com os pedidos das pessoas e com os louvores. E quando chegou no céu, as cestas, cada um tinha 2 cestas, a cesta dos pedidos estava abarrotada, caindo para os lados, e as cestas dos louvores tinham algumas pequenas lá dentro das cestas. Por que somos assim? Por que somos assim? Por que somos rápidos em pedir, lentos em louvar? Por que somos rápidos em implorar e demasiadamente preguiçosos para louvar? Por que quando estamos louvando, eu digo nós, estamos louvando, passamos a ter a sensação de que isso não vai surtir efeito? O que vai surtir efeito é implorar e pedir. Não que esteja errado, eu sempre tenho dito isso. A Bíblia diz que nós temos que chegar diante de Deus e colocar nossas preces e pedir mesmo. Mas a Bíblia não determina que nós peçamos. A Bíblia determina que nós louvemos. A Bíblia nos dá a oportunidade, o privilégio de poder pedir. Mas a Bíblia determina, ordena que nós louvemos. Portanto, quando nós nos abstemos de louvar e nos concentramos só em pedir, estamos pecando, certo? Parece uma coisa difícil, porque a Bíblia diz que nós temos que pedir, podemos pedir, mas quando ela ordena que você louve e você não louva, o que estamos sendo? Egoístas. Quando nós louvamos, somos o quê? Altruístas. Quando nós oramos pelo outro, somos o quê? Altruístas. Mas quando só pedimos para nós, pedimos, nós somos o quê? Egoístas. Deus está falando para mim e para você essa noite, Deus, que nós precisamos aprender que no louvor está a vitória, não na petição, não no pedir, mas no louvor. Perceba como nós trocamos a importância das coisas e não recebemos, porque Tiago diz muito bem: vocês não recebem porque não sabem pedir. Não sei se é Tiago ou Paulo que falou. Vocês não recebem porque não sabem pedir, não sabem orar, não sabem se comunicar com Deus. E a comunicação com o Senhor é facílima. Ele nos ensina que nós temos que ser pessoas que louvam, adoram, agradecem e pedem. Louva, adora, agradece e pede. Um coração que louva é um coração que entende quem sou e quem é. Eu vou exaltá-lo, eu vou glorificá-lo, eu vou enaltecê-lo, eu vou aplaudi-lo, eu vou cantar para ele, eu vou exaltá-lo através dos cânticos, seja cânticos rotineiros, sejam hinos tradicionais, não importa. O que Deus prefere? Hinos tradicionais ou cânticos modernos?
que Deus prefere? Coração. Oração. Oração. Que louvo. Não importa se eu estou cantando algo que, né, seja meio complicado para o meu ouvido, eu nunca me esqueci. Eu tinha preconceito de louvor com determinados ritmos musicais. Eu tinha preconceito. Eu sempre gostei de rock. Desde minha juventude gostei de rock. Gosto de rock. Mas, a hora que misturava rock com louvor, fechava. Para mim, não fechava. Tinha dificuldade de aceitar isso. Aqui em Curitiba tinha, ou tem ainda, não sei, eu peguei um pouco da informação, talvez os jovens possam me ajudar. Um louvorzão no centro. É uma... Clubão. Quem falou? Clubão. Frequentado. Clubão. E eu fui convidado para pregar lá. Fui convidado. Os jovens me convidaram, eu fui convidado. Aí me deram o endereço, eu já sabia, eu tinha meus preconceitos. Mas, fui. E entrei num recinto todo preto. As paredes pretas, escuras. Não tinha uma cadeira. Um púlpito, um palco assim. Ó. E eu era o pregador de noite. Os louvores se antecederam. Rock da pesada. Misericórdia, onde é que eu vim parar? E aí estou orando atrás e ouvindo. E, meu Deus, será que eu estou no lugar certo? Misericórdia. E aí os rótulos, os preconceitos, começa a bater, né? Ninguém começa a tirar proveito daqui. Aí eu me ajoelhei e falei, Senhor, seja feita a tua vontade. A tua palavra vai ser pregada, e a tua palavra não tem lugar para pregar, eu vou pregar. Se isso aqui estiver errado, o Senhor que me ajude. Se estiver certo, o Senhor que me ajude. E me lembro que quando eu subi estava cheio de jovens. E o que eles fazem? Eles saem para as ruas e vão pegando os jovens e vai convidando para ir no clubão ouvir um rock da pesada. E aí eles vão. E a maioria que está lá na sala não são crentes, são os convidados que foram arrebanhados ao longo da rua. E quando eu chego, enquanto estava cantando, eles estavam vibrando. Eu até entrei um pouquinho, acompanhei algumas músicas, estavam vibrando. Quando eu vou pregar, acabou, né? Um conversa com aquele, ele conversa com aquele, ele conversa com aquele, ele vira as costas, e ninguém aí, nem aí porque eu ia falar. Eu me lembro que eu peguei e sentei, assim, dentro de cair, eu peguei e sentei, botei as pernas para fora e sentei. Fiquei sentado e comecei a dar meu testemunho de vida. E quando eu comecei a dar meu testemunho de vida, alguns pararam, outros pararam. Daí a pouco fui cutucando o outro. Daí a pouco estavam todos parados. E eu vi uns sentados, uns de pé, estavam toda à vontade. E eu preguei a palavra, preguei Jesus Cristo. E aí eles começaram a tocar no fundo, uma música mais tranquila. E eu fiz o apelo, e a quantidade de jovens que veio para frente foi tremendo, aceitando a Jesus, chorando, uns debruçados, um segurando o outro, e foi tremendo o que Deus fez naquela noite. Louvor não tem bandeira. Eu aprendi naquela noite que não é porque o ritmo é utilizado de maneiras equivocadas que Deus não usa o ritmo. E usou o rock da pesada para curar, libertar e salvar pela noite. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Nunca mais critiquei, fiquei quietinho. Nem sempre concordo mesmo. Eu continuo ainda achando que tem algumas coisas são exageradas. Mas fico na minha. Queridos, o louvor liberta. O louvor cura. O louvor salva. O louvor da vitória. Como devemos adorar a Deus? Conforme a Bíblia ensina, com toda a nossa alma. Deixa alguns irmãos da Assembleia de Deus. Eu já preguei muitas vezes na Assembleia de Deus, várias vezes. E quando eu ia pregar lá, eu falava: de que igreja é?
Aí ele diz assim, presbiteriano, está renovado. Não, no Brasil. No Brasil? No Brasil. E aí depois que ficava mais à vontade, ele dizia assim, os presbiterianos são muito gelados, né? E eu tinha brincado, vocês estão perto do fogo do inferno. Eu brincava assim, a coisa fluía, né? Mas o fato é, queridos, que nós temos que louvar com o coração e a alma. Não é que nós temos que virar pentecostais, longe disso, no sentido de expressividade. É isso. Não é isso. Não é grito que resolve as coisas. Não é chutando que resolve as coisas. Não é isso. Mas flui da alma. Flui da alma. Louve com a alma. Louve com a alma. Se você quer expressar a igreja presbiteriana Filadélfia, se você quer expressar glória a Deus, você pode fazer com a tua alma. Se você quer expressar a Deus, expresse adoração e louvor. Nós somos feitos e criados para isso. Louve o Senhor com a tua alma, mas com equilíbrio. Com equilíbrio. Jamais você vai ver o teu pastor concordando com coisas desequilibradas. Equilíbrio, sensatez, moderação. O culto tem que ser com equilíbrio. Né? Nós temos que ser expressos, expressar? Sim, mas com equilíbrio. Com o quê? Com palavra, com cântico, com hino, com salmos. Louve ao Senhor. Adore. Quando a gente coloca aquela oração aqui, meus irmãos, a última coisa que eu espero que você sinta é leitura mecânica. Eu tenho tido cuidado, às vezes, de ler primeiro. Qual o objetivo de ler primeiro? Para que você saia do ponto da questão mecânica. Ah, eu vou ler porque não dá para ler. Eu vou cantar porque todo mundo está cantando. Não. Cante com alegria. Cante com a sua alma. Permita que aquela palavra seja uma palavra do seu coração. Por que Davi era segundo o coração de Deus? Eram alguns motivos. Um deles é que ele expressava louvor a Deus da alma. Da alma. Por que Deus escolheu aquele menino lá no meio do pasto? Lá no meio do deserto? Porque quando ele tangia a sua harpa, era no fundo da sua alma. E eu imagino Deus ouvindo aquele menino no escuro, tangindo a sua harpa do fundo da sua alma. Aleluia. É isso. Esse menino virou rei. Queridos, Deus quer transformar a sua vida, a minha vida. Amém. Mas louve a Deus do fundo da sua alma. Louve. Louve com a alma, não com as palavras frias, palavras que chegam a nada, quando ditas sem significado. Eu imagino Deus. Eu imagino Deus. Longe do anisco que ele julgar vocês. Longe. Mas eu estou de frente. Estou olhando você. Quando está louvando. É claro que eu não estou no teu coração e nunca vou estar. O máximo que eu chego é na tua fisionomia. O máximo que eu chego é na sua expressão corporal. É o máximo que eu chego. Eu olho para a sua fisionomia e pela sua expressão corporal. Eu tenho dito sempre, queridos. Eu tenho dito sempre. Nós não temos de ter estereótipo. O que é estereótipo? É marca pré-estabelecida, pré-conceitos. Dizer que quem louva bonito e perfeito é quem pula e bate palma, e quem fica quieto não louva com perfeição. Longe disso. Longe disso. Mas eu digo e repito, a minha leitura de vocês é pela expressão e pelo corpo. Eu sou tendencioso a ter uma leitura de que o seu louvor não está da, mas eu volto a dizer, ele é tendencioso, é algo, correto? E fico tendencioso a acreditar que o louvor de quem está tendo um louvor expressivo está mais celebrativo. A Bíblia diz: celebrai com júbilo. O louvor é com júbilo. O que é júbilo, gente? É muita expressividade. É júbilo. Não existe júbilo engessado. Então, júbilo é expressividade. Então, eu não estou julgando nenhum de vocês, nem a mim mesmo. Mas eu gostaria de pedir a vocês que se soltem
mas no louvor. Faça um louvor de alma, porque na hora que você começar a louvar de alma, você vai chegar na vitória. Amém. E o objetivo de nós estamos aqui hoje é para ser um povo de vitória. Amém. Por que está aquele banner lá? Porque é o que nós teremos pela palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Falamos aqui no domingo anterior. Vocês foram na vigília. Paulo e Silas obtiveram vitória na cadeia porque louvaram na cadeia. Josafá teve vitória na batalha porque ele louvou na batalha. Davi teve vitória porque ele louvava nas batalhas. Quando nós louvamos com o coração, a alma e a mente, o espírito, a vitória é nossa. Amém. Por isso, troquem as armas que vocês estão utilizando, armas espirituais. Troquem. Tirem a arma de pedir e louve. Comece fazendo isso, meu irmão. Comece fazendo isso. Quando estiver aqui no culto, louve com alegria. Você pode louvar com alegria. Louve com alegria. Se você não está sentindo, peça a Deus. Louve com alegria. Expresse com júbilo o louvor ao Senhor. Porque se ele vier do fundo da alma, Deus sagrado. Porque Deus conhece o coração. O Anísio conhece o semblante. Que quer dizer muita coisa. Dá uma leve e pequena dica só. Agora, Deus conhece o coração. E vocês louvam. Agora, o pastor? Não. Vocês louvam para dar alegria para os músicos? Porque eles estão aqui tocando. E quando ele vê a igreja cantando com alegria, eles ficam alegres? É para eles? Não. Vocês cantam porque vocês querem contagiar o que está do teu lado? Não. Vocês louvam porque vocês estão adorando a Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus. E aí, a atmosfera de Deus vem e nós somos levados ao céu. Como cantamos outro dia aqui. Não sei se o céu desceu ou se a igreja subiu. O fato é que a coisa não é igual. Não é igual. A atmosfera está tão contagiante. Eu não sei se o céu desceu ou se a igreja subiu. Mas não é a mesma coisa. Por isso, essa palavra é a palavra para tirar você da inércia. Para você exercitar a fé. Exercite. Pratique. Treine. Faça isso em casa. Pratique. E se você não está conseguindo se soltar, fala assim: Papai do céu, eu não estou me soltando. Me ajuda a me soltar. Peça isso. Para que o louvor seja um louvor que vá mexer com as bases do céu. E esse céu virá você, virá na sua casa, virá na sua vida, virá na sua família, virá no seu trabalho, virá nos seus objetivos. Em nome de Jesus. Quando devemos adorar a Deus? Sempre. Em todo o tempo e em todo o tempo. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, queridos. Pessoal do louvor aí, eu não combinei nada disso, hein? Mas tem como a gente cantar um louvor bem alegre? Vamos ver lá, bem alegre. Eu vou orar enquanto ele se prepara, né, enquanto está orando. Um louvor bem alegre, bem expressivo, bem celebrativo. Vamos ver. Música é música, você consegue sair das frias que o pastor coloca, né? Meio de improviso assim. E ele sabe que eu sou campeão de fazer isso. Mas vamos orar. Nesse momento é o momento de você pedir a Deus que trabalhe no seu coração e na sua mente. Na sua mente. Trabalhe a sua mente. O seu coração e a sua mente. O coração sente, mente pensa. Tá? Pensar sem sentir é complicado. Sentir sem pensar é complicado. Então, junta as duas coisas. Vamos pedir ao Senhor que nos libere. Que nós possamos ter um culto. Seja aqui ou na sua casa. Bem mais celebrativo. Jesus amado, Espírito Santo de Deus, Papai Celestial, nós acabamos de estar tendo mais um pouco desse entendimento maravilhoso de como ser adorador, como ser aquele que louva. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, dá-nos esse entendimento,
Libera-nos, liberta-nos, ó Pai, de entranhas, de amarras. Liberta-nos, ó Pai, de costumes. Liberta-nos, ó Pai, de timidez. Liberta-nos, ó Pai, de posturas. Liberta-nos, ó Pai, de culturas. Liberta-nos, ó Pai, de podermos ser verdadeiros adoradores. Que adoremos com o espírito, com a alma, com o corpo. Que podemos louvar, ó Pai, com todo o nosso entendimento, mas com todas as nossas emoções. Somos teu povo, fomos criados para isso. Mas precisamos, ó Pai, viver mais intensamente isso que o Senhor nos colocou dentro, que é sermos adoradores, ser o povo que louva. Em nome de Jesus. Amém. Essa canção, ela nos diz para celebrar cantando, dançando, saltando de alegria, aplaudindo ao Senhor, amém? Que você possa cantar com júbilo, celebrando o nome do Senhor. Continuamente eu celebrarei.
expressamos o nosso louvor ao Senhor, que o Senhor tenha recebido, ó Pai, como um aroma suave, como um perfume, Senhor, porque foi fruto de nosso coração sincero. Somos, ó Pai, tão falhos, ó Pai, no louvor, mas, ó Pai, o Senhor conhece o nosso coração. A partir de agora, meu Deus, que o Senhor possa estar despertando, libertando, liberando na boca dos seus filhos dessa igreja o perfeito louvor. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Quero convidar os pastores.